Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso. É com extremo prazer que hoje nós vamos trabalhar o assunto estrutura e formação de palavras. E aí se liga só, tem aqui o nosso material de apoio para vocês, falando da estrutura do morfema. Porque vamos lá, lembra que no iniciozinho, quando a gente falou lá na aula de classes gramaticais, eu disse que a análise textual só é feita depois de uma análise gramatical e que tudo começa num camarada chamado morfema. Então, uma palavra ela pode ser dividida em partes menores e cada pedacinho ali só foi dividido porque tem uma significação. E este pedacinho menor eu chamo de morfema. Só que os morfemas são conhecidos por outros nomes mais tradicionais, como já sabemos, afinal de contas, vimos um pouquinho lá. Então, primeiro aqui, ó, radical, é a parte principal da palavra que normalmente não muda com as flexões de gênero, número, pessoa, tempo e modo. Aí, exemplo, o radical de cantar é cante. Elemento comum a canto, cantasse, cantávamos e por aí vai. Agora, nós temos também os afixos. É o termo geral que abrange prefixo e sufixo. O prefixo é aquilo que vem antes. O sufixo é aquilo que vem depois. Então, quando eu digo ó, afixos, eu estou englobando aí tanto prefixo quanto sufixo. Aí, olha aqui, ó. Prefixo é o afixo que vem antes do radical e sufixo é o que vem depois do radical. Então, aqui em desfazer e na palavra infeliz, nós colocamos prefixos. E na palavra brasileiro e na palavra felizmente, nós colocamos sufixos. Agora nós vamos falar em relação às desinências. E aí você vai observar, ó, são morfemas que se colocam após os radicais. As desinências podem ser nominais, desinência de gênero e desinência de número, gênero masculino e feminino, número singular e plural, ou podem ser verbais, e aí nós teremos a desinência número pessoal e a desinência modo temporal. Nessa número pessoal, eu vou mostrar se o verbo está no singular ou no plural em relação ao número, e em relação à pessoa, são as pessoas do discurso, e nós temos 3 possíveis pessoas no discurso, a primeira, a segunda e a terceira, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. E em relação à desinência modo temporal, quando a gente fala em modo, nós temos o modo indicativo, que é aquele que indica um fato, aquilo que é real, o subjuntivo que trabalha com a possibilidade, com a hipótese, e o imperativo, que é aquele que trabalha com a ordem, com o comando. E em relação ao tempo, nós temos aquelas 3 premissas gerais, passado, presente e futuro, que atualmente a gente chama de pretérito presente e futuro, que aí depois a gente vai ramificando. Agora, olha aqui, desinência nominal. Meninas, menin é o radical, que é a base da palavra. O a é a desinência de gênero, para mostrar que se encontra no feminino e não no masculino. O S é a desinência de número para mostrar que está no plural e não no singular. Depois, juntássemos, eu tenho o junte, que é o radical, eu tenho o A, que é a vogal temática, eu tenho o C, que é a desinência modo temporal, para mostrar que está no subjuntivo, e eu tenho o mos, que é a desinência número pessoal, para mostrar que está na primeira pessoa do plural. Agora, e a tal vogal temática? É a vogal que sucede o radical de verbos ou nomes. Em verbos, indica a conjugação a que pertencem. Então, ó, estrela, cantar, vender, partir. Se tem o a, primeira conjugação. Se tem o é, segunda conjugação. Se tem o i, terceira conjugação. E aqueles verbos terminados em OR fazem parte também da segunda conjugação. E o tema, o que é o tema? É a junção do radical com a vogal temática. Então aqui, ó, canta, que vem de cantar, é cante, radical, mais a vogal temática. Vender, tem vende,
que é o radical, mais E, que é a vogal temática, e da vender. Então, nesse momento, o que eu tenho aqui? O tema. Agora, finalmente, os nossos processos. Processos de formação de palavras. São mecanismos internos à própria língua que permitem criar novas palavras a partir de palavras pré-existentes. Um exemplo é a adição de determinados elementos, chamados, como veremos, de sufixos, ao final das palavras. Assim, com o acréscimo do sufixo eba, formam-se termos novos como natureba ou mistureba. Com o acréscimo de eiro, formamos palavras como brameiro ou marqueteiro. É claro que depois de criadas, muitas palavras passam a ser usadas regularmente e as pessoas se acostumam a elas, deixando de senti-las como neologismos. Assim, a grande maioria das palavras com eiro está longe de constituir neologismo. Basta pensar em chaveiro, jardineiro, pedreiro e cinzeiro. Agora, se liga aqui. Processos de formação de palavras. A língua portuguesa conta com uma série de processos empregados para criar novas palavras, a partir de palavras pré-existentes. Dividiremos esses processos aqui em 3 grupos. Processo de formação de palavras, derivação, composição e outros. Mas para você, o que importa? Principalmente a derivação e, em segundo plano, a composição. E agora a gente vai entender como é que esse negócio funciona. Primeiro aqui você vai anotar, ó, derivação. Derivação é o processo pelo qual formamos novas palavras que são, no caso, as derivadas, a partir de palavras já existentes na língua. Estas são as que chamamos primitivas. Então vamos aqui, galera. Ó. Nesse momento, eu defini a derivação. E a derivação ela tem 6 processos. 6 processos. Nós temos aquilo que chamamos de derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, derivação regressiva ou deverbal e a tal derivação imprópria ou conversão. E agora a gente vai ver como é que esses processos funcionam no final das contas. Então vamos lá, ó. Você já anotou essa observação e agora nós vamos começar a nossa brincadeira. Vocês vão lembrar que agora há pouco mencionamos os tais afixos, que nós dividimos em prefixos e sufixos. Prefixos é aquilo que a gente coloca antes na palavra e sufixos são os elementos que nós colocamos depois da palavra. Aí você vai perceber que existe uma derivação progressiva, que é exatamente quando eu acrescento algo na palavra e ela vai aumentando. Vamos pegar, por exemplo, a palavra leal. A palavra leal, eu vou botar aqui no cantinho, ela não tem processo de formação de palavras. Ela não tem. Ela veio do latim exatamente deste jeito. Então, ela não foi formada por nenhum processo de formação de palavras. Aí, agora, nós vamos começar a entender quem são esses afixos e sufixos que vão entrar nas estruturas e que vão entrar em 4 tipos de formação. Aí, a gente vai colocar aqui a derivação prefixal,
Aqui, a derivação sufixal. Aqui, a derivação prefixal e sufixal. E aqui, a derivação parasintética. Beleza? Então, vamos lá. Nesse momento, galera, eu vou pegar a palavra leal e já que vou fazer uma derivação prefixal aqui, ó, eu vou colocar algo antes dela. Então, eu vou colocar um prefixo, ó, desleal. Com isso, eu formei aquilo que eu chamo de derivação prefixal. Só que isso daqui é muito tranquilo, ó. Eu coloquei um elemento antes, pré, então derivação prefixal. Agora, e se eu colocar depois? Por exemplo, formando a palavra lealdade. Eu agora coloquei o que eu chamo de sufixo, porque veio depois da palavra. Então, formamos a tal derivação sufixal. E cá entre nós, derivação prefixal e sufixal não derrubam ninguém. Onde é que o bicho pega? Aqui na prefixal e na sufixal, com a parasintética, pois neste momento nós vamos colocar tanto prefixo quanto sufixo na palavra. E isso às vezes confunde a cabeça do candidato. Então vamos lá, eu vou pegar aqui na 3 e vou colocar deslealdade. E na 4 eu vou colocar entardecer. Agora eu quero que vocês entendam. A palavra de origem em deslealdade é a palavra leal. A palavra de origem em entardecer é a palavra tarde. Beleza. Agora, o que me faz dizer que deslealdade é prefixal e sufixal e o que me faz dizer que entardecer é uma derivação parasintética? É porque na derivação prefixal e sufixal, o processo foi feito de forma aleatória. E na derivação parasintética, o processo foi feito de forma simultânea. O que de fato isso quer dizer? Vamos lá, vamos entender. Eu tenho aqui, ó, uma palavra, ó. Isso aqui é uma palavrinha. Não, vou usar isso aqui, ó. Isso aqui é uma palavra, né? É a palavra de origem. Aí na derivação prefixal e sufixal, eu vou colocar tanto prefixo quanto sufixo. Só que eu vou colocar de forma aleatória. Tanto faz se eu coloquei o prefixo ou o sufixo primeiro. Tanto faz quem entrou primeiro ou quem entrou depois, tanto faz. Então, neste momento, se eu coloquei de forma aleatória, se tanto faz quem entrou primeiro, quem entrou depois, isso significa que eles não têm uma relação de dependência entre eles. Eles são independentes. Então, posso retirar um ou retirar o outro e não vai haver problemas. Então, aqui, quando você pega deslealdade, tira o prefixo. Lealdade é uma palavra que existe? É. Agora, tira o sufixo. Desleal é uma palavra que existe? É. Então, com isso, eu mato que é uma derivação prefixal e sufixal. Já em entardecer, nós temos a tal derivação parasintética. O que vai acontecer ali? Eu tenho a palavra de origem e vou acrescentar prefixo e sufixo, só que agora de forma simultânea. O que isso significa? Que eu vou chapar, ó, pá, ao mesmo tempo na palavra. E isso vai fazer haver uma relação de dependência. Eu não vou poder retirar o prefixo nem o sufixo. Então, se liga só, se eu retirar o prefixo, tardecer existe? Não. Se eu retirar o sufixo, ó, em tarde existe? Não, do jeito que está aqui, não. Então, neste momento, eu matei que é uma derivação parasintética. Estas 4 aqui podem ser chamadas também de derivação, galera, ó, progressiva. Então, essas 4 são derivações progressivas. O que significa isso? Muito simples. É que a palavra progride, ela aumenta. Pode ver que desleal é maior que leal, lealdade é maior que leal, deslealdade maior que leal, entardecer maior que tarde. Então, nós formamos uma palavra sempre maior neste tipo aqui. E porque você precisa saber que estas 4
podem ser chamadas de derivações progressivas. Porque o avaliador pode ser muito esperto e pedir para você destacar dentre as opções aquela que apresente uma derivação progressiva. Caramba, o que é isso? Qualquer uma dessas aqui. Beleza? Agora, temos outras duas. Vamos lá. Temos a derivação regressiva ou deverbal, que significa que ela veio do verbo. Então, aqui o que vai acontecer? Eu vou ter, por exemplo, o verbo beijar, que vai formar o substantivo abstrato beijo. Eu tenho o verbo falar, que vai formar o substantivo abstrato fala. E por aí vai. E agora, neste momento, você vai reparar, teve perda. A palavra diminuiu. Então, nós agora não aumentamos a palavra. Por isso que não pode ser uma derivação progressiva. Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença a vocês, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa aqui do site Lá Concursos, para que você tenha acesso, que você conheça aí a qualidade das nossas videoaulas. Olha só, papo reto, esse nosso curso, eu garanto para você que ele é completaço, atualizado, ponto a ponto do digital, e nesse curso aí está todo o conhecimento necessário e suficiente para que você seja aprovado no concurso. A sua prova está nesse curso. Professor, qual que é o investimento? Cara, você não vai nem acreditar, é isso mesmo, R$ 119,90. Professor, é o valor da parcela? Não, valor único. Pode parcelar? Sim, nós parcelamos ainda em 3 vezes no cartão de crédito. Pode ter certeza que vai ser o seu melhor curso em benefício de investimento na sua vida. Venha ser guarda municipal do município de Jundiaí. Estuda conosco aqui na Lá Concursos, um site que eu digo para vocês que nós estamos nos especializando em concurso da guarda municipal. Nós estamos fazendo uma campanha aí bastante vitoriosa no município de Jundiaí. Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.